Bom, até para explicar aí para a galera aí da turma que está começando agora, né? Se em 2022 o povo vai chegando devagar, mas a gente costuma fazer essa primeira aula aberta, né? Para quem quiser conhecer a metodologia, até convidamos vocês a convidar novamente as pessoas que gostariam que conhecesse o processo, como funciona. E a gente vai dedicar essa nossa primeira aula, que é o início do projeto, com um fator muito importante de explicação de por que a gente trabalha da forma que a gente trabalha, por que o programa foi desenhado da forma com que ele foi desenhado. Então, a gente vai fornecer informações para vocês, que vão seguir com a gente durante aí as próximas 8 e 16 semanas, para a gente mostrar isso para as outras pessoas que estão aqui com a gente, que podem, porventura, se interessar. Bom, o foco da nossa primeira aula é sobre a inteligência emocional. A gente vai ter outros desdobramentos e outras coisas que nós vamos colocar, mas o primeiro ponto, o marco inicial importante, é realmente a inteligência emocional. Trouxemos um dado aqui importante, é responsável por 58% do desempenho em todos os tipos de atividades. Tá? Então, ela traz um ganho. Lógico que nós temos várias inteligências, né? Nós temos inteligência musical, inteligência matemática, inteligência espiritual, várias inteligências. E a inteligência emocional, intrapessoal e interpessoal, é responsável por 58%. Ela tem um peso maior até do que o QI, né? Que é a inteligência cognitiva, dentro do sucesso de uma pessoa. Então, uma pessoa que tem alta inteligência emocional e alta inteligência com alto QI tem muita chance de sucesso. Mas se ela não tem inteligência emocional, a chance de sucesso dela diminui muito abruptamente. Outro ponto importante que a gente separou aqui, né? Por que ela é tão importante, né? Fora que ela é 58%, mas vamos detalhar um pouquinho melhor isso, né? Ela melhora os relacionamentos. A pessoa que tem alta inteligência emocional, ela tem uma percepção melhor dos relacionamentos. Ela aumenta a motivação e foco. Depois, mais adiante, nós vamos entender o que é essa motivação, né? Essa automotivação. Ela melhora a adaptabilidade, então a pessoa se adaptar a novas ideias, a novos conceitos, a novos lugares. Então, a capacidade dessa pessoa se adaptar aumenta. Ela contribui para as conquistas, né? Então, a pessoa se torna uma pessoa mais competitiva, mais empreendedora, até vamos colocar esse ponto aí mais adiante. Potencializa a visão das necessidades pessoais e alheias, ou seja, você se entende melhor e entende melhor a necessidade dos outros, ou seja, em si e nos outros, de ser potencializado. E é muito útil isso nas relações, logicamente. Constrói um ambiente para inovação, reduz estresse, afeta, né, a saúde física e mental. Ela, como reduz estresse, ela reduz o risco de infarto, ela melhora a pressão arterial. Então, uma pessoa que é mais equilibrada, mais centrada, tem mais inteligência emocional, ela vai indiretamente ou diretamente ter essas melhorias, né, tanto física quanto mental. E isso, consequentemente, aumenta a qualidade de vida dessa pessoa. Então, por isso que é importante. Nós estamos vendo aqui vários aspectos pessoais, profissionais, de saúde, de relacionamento, tudo ligado à inteligência emocional. A gente costuma dizer que é a base de tudo. Uma pessoa que não tem uma boa inteligência emocional, ela não percebe os comportamentos inadequados que eventualmente ela tenha, ela não percebe a necessidade de melhoria em determinados aspectos da vida dela, em determinadas competências, porque ela não percebe isso, porque a inteligência emocional dela não é muito elevada, não é muito desenvolvida. Então, trabalhar isso vai permitir que essa pessoa se desenvolva, cresça, tenha resultado aliado a bem-estar, né? Isso é um ponto importante. Preparamos um vídeo interessante aqui de exemplo de inteligência emocional, ou falta dela.
Bom, bastante interessante aí essa questão, né, da inteligência emocional que eles usaram às vezes, deixaram de usar, mas é importante, né, para as nossas interações, para que a gente saiba lidar com situações de estresse, para que a gente não reaja emocionalmente, para que a gente tenha equilíbrio para encontrar soluções. Então, a inteligência emocional é muito importante. É um videozinho lúdico de brincadeira, mas mostra um exemplo aí de dois pontos que não, duas pessoas, né, dois bichos, no caso, que não se entendiam, não cediam, não entravam num acordo. E outros que depois de fazer algumas travessuras aí, até entraram em acordo no que eles queriam fazer. Bom, mas definindo melhor o que é inteligência emocional, é compreender as emoções dentro de si mesmo e nos outros, nas nossas interações. É se sentir emocionalmente ligado a si mesmo, que é muito importante, e aos outros. Né? Isso tanto a inteligência emocional intrapessoal quanto interpessoal. Sentir-se motivado a agir por motivos pessoais ou pela responsabilidade social, ou seja, se sentir compelido a agir de forma positiva e gerir eficazmente as reações e emoções que você tem, né? Isso é importante porque a gente normalmente percebe a nossa falta de inteligência emocional quando a gente tem uma reação emocional indesejada, né? Nós vamos tratar disso mais para frente aqui, mas aí ela é mais percebida. Talvez nas outras ela fique mais velada, a gente fique no nosso dia a dia, mais focado nas nossas tarefas, nos nossos resultados, e acaba deixando os relacionamentos, a empatia, a preocupação com o outro, de um pouco de lado. Agora, quando a gente reage explosivamente, ou a gente se recolhe, a gente se ressente, se magoa, aí fica mais visível isso para nós, né? Bom, então isso é inteligência emocional, esse vai ser o foco da nossa aula de hoje, como entendê-la melhor, como desenvolver essa inteligência emocional de forma eficiente. Apresentar a gente aqui, né, para vocês conhecerem um pouco, ficar aqui gravado para quem não nos conhece. Bom, a Roberta, minha sócia, né? Ela é psicóloga, ela tem mais de 25 anos de experiência, ela tem muita experiência na área de inteligência emocional, inteligência positiva, neurociência, que nos ajuda muito no desenvolvimento e idealização dessas aulas e desse projeto que a gente vai apresentar para vocês com mais detalhe. Esse sou eu, tenho 35 anos de experiência de mercado, mais voltada à gestão de empresa, gestão de pessoas, sim. Minha formação é mais técnica, mais racional, vamos dizer assim. E a gente aí conseguiu um equilíbrio bastante interessante para criar os nossos produtos, workshops, projetos, trazendo aí o melhor desses dois mundos, vamos dizer assim. Aprendo bastante na questão de psicologia e inteligência emocional e procuro agregar nas outras áreas mais racionais, mais técnicas. Mas o que a gente viu aqui dentro desse nosso projeto que é importante colocar? As necessidades das pessoas. A gente tem visto cada vez mais claro, mais perceptível as necessidades que as pessoas têm para melhorar as vidas dela, para melhorar os relacionamentos pessoais, profissionais, para ter sucesso. Então, a gente pensou muito, principalmente nessa época da pandemia, onde a gente perdeu a possibilidade do atendimento físico, ficou 100% online, as dificuldades aumentaram, os desafios aumentaram, mas também trouxeram muitos benefícios. E dentro desta linha, a gente conseguiu desenvolver e testar e trabalhar coisas que a gente vinha trabalhando há anos, mas agora online e agora com uma outra roupagem, um outro enfoque que aumentou a eficiência no final das contas. Né? Então, trabalhar a saúde física e mental, necessidades, né? Equilíbrio emocional, bons relacionamentos, manter os relacionamentos pessoais, profissionais, amizades, família, trabalho, carreiras bem-sucedidas no sentido de propósito, de realização, né? Liberdade financeira, alcançar a liberdade financeira. Capacidade de liderança, liderar a si mesmo, né, para ser a melhor pessoa possível, para se tornar aquela sua melhor versão, ou para ajudar as outras pessoas a fazer isso, da sua equipe, da sua família, do grupo que você interage. Então, ter essa capacidade de liderança, tanto pessoal quanto dos outros. O empreendedorismo, que é bastante desafiador, lida com riscos, com pessoas, com insegurança. Então, é importante você ter a sua inteligência emocional afiada, vamos dizer assim. Sucesso associado à felicidade. A gente vai tratar muito disso, porque quando você tenta obter sucesso desconectado de felicidade, você vai enfrentar alguns problemas. A gente tem um videozinho aqui falando de um projeto que a gente desenvolveu, desse projeto, que a gente desenvolveu para trabalhar as necessidades das pessoas e para cumprir a primeira etapa dessa caminhada que a gente vai fazer junto, comentando aqui da turma, a primeira turma de 2022. Vamos ouvir aqui junto. A gente nasce puro, seres maravilhosos, perfeitos, únicos. Tudo bem se perder às vezes nessa jornada louca que é a vida.
nem sempre vamos ser empáticos, nem sempre a gente vai ter autocontrole, quem dirá autoestima. Mas no final a gente precisa se encontrar, se reencontrar. Tudo que a gente precisa tá dentro da gente. Todo mundo pode ser uma versão melhor de si mesmo se quiser. As respostas sempre estiveram aí, o tempo todo. Vamos restaurar a nossa essência. E foi por isso que a gente criou esse projeto. Dentro de um projeto nas empresas, um projeto mais voltado a negócios, a gente tem um desdobramento mais focado em liderança, as relações de negócios em si. Esse desdobramento também pode ser para a vida pessoal, mas dentro dessa turma especificamente que nós estamos tratando em 2022, ela é focada nos negócios. Mas a base do projeto está baseado na inteligência emocional. Toda a primeira parte dessa caminhada que a gente vai fazer junto é o que a gente chama de projeto ser. A gente acredita e tem, na verdade, tem certeza, né, que tudo que a gente precisa para desenvolver cada um de vocês já está dentro de vocês. Então, isso é o que nós vamos fazer durante essas primeiras 8 semanas e depois partir para a interação com outras pessoas. Mas é quantificar, entender, desenvolver e utilizar a inteligência emocional. Então, esse é o foco do Projeto Ser. E é o que nós vamos tratar aqui, nós vamos começar a tratar nessa primeira aula que a gente abriu para todos, aí, para que todos pudessem entender como funciona o início do projeto, para que isso fique claro a todos. Que etapas tem esse projeto, né? Primeira etapa inicial é clareza para mudar, que é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre clareza para mudar. Mas o projeto ele se desdobra em outras 7 etapas ao longo das próximas 7 semanas. Como evitar emoções negativas, entender quem está mentindo para você, quem está te bloqueando, né? O que te bloqueia é o seu potencial, especificamente. Como usar o seu potencial máximo, né? A gente parte do princípio que é muito mais fácil você utilizar uma competência que você já tem do que querer desenvolver uma nova. Então, a gente vai ser muito mais eficiente trabalhando do que você já tem aí disponível e depois, se quiser, continuar desenvolvendo outros aspectos. A gente vai ter a quinta etapa, que é poder entender os outros, a parte de relacionamentos. Como associar curiosidade e criatividade, né, para a gente ter bem-estar e sucesso, e como ter um caminho significativo e ter um progresso contínuo. A gente vai ensinar a pescar. Então, no final da 7ª semana, você tem tudo que você precisa para continuar se desenvolvendo ao longo da sua vida. Em que estágio você vai chegar, depende de você. É como uma academia. Quanto mais você treina, mais você se esforça, mais você tem um resultado. Então, você vai ter as pessoas têm resultados diferentes, estão em tempos diferentes, têm corpos diferentes. Na casa da inteligência emocional, é a mesma coisa. Então, nós vamos levá-lo até um determinado ponto, para que você tenha certeza de como funciona, e depois você caminha sozinho. É um processo que vai servir para toda a sua vida e para múltiplas aplicações. Essa que é a beleza também desse projeto. Então, a nossa primeira parte é falar sobre clareza para mudança, né? O que te impede de mudar, como eu coloquei lá. Encontre seu propósito e meta, quais são seus maiores inimigos e conheça as 3 habilidades que você precisa desenvolver. Aí você vai ter clareza para começar o seu processo de mudança, começar a sua caminhada, a sua jornada de mudança. Então, esta aula de hoje, ela vai passar por esses 4 pontos e vai mostrar como funciona essa metodologia, por que ela é dessa forma e por que ela é eficiente. Nesse primeiro momento aí, nós vamos trazer clareza para vocês. Bom, então vamos começar essa parte importante. Outra parte importante, fica até o final, todo mundo que está nos ouvindo, que está chegando agora aí pelo YouTube e tudo mais, porque no final a gente separou um presente aí para quem não está nessa primeira turma aí, que está já assistindo via Zoom e tem interação e tudo mais. Quem está assistindo via YouTube tem o chat para tirar dúvidas, interagir com a gente e também vai entender, vai ter esse presente aí caso ela queira participar da primeira turma de 2022. Bom, a clareza para mudar vem de autoconhecimento e autoconsciência. E nós vamos pegar o primeiro tópico, que é o que te impede de mudar. Mas eu convido vocês a assistirem um vídeo muito interessante, que confesso que a primeira vez que eu assisti até me emocionou, e também quando eu mostrei para a Roberta, acho que teve o mesmo efeito. Então assistam aí, curtam esse vídeo e tentem tirar a mensagem que está por trás dele. It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk.
and they led to two doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah, I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door which said average, and I didn't feel really good after that, because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta pra mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Então, vamos lá, né? Fora os problemas, vamos seguir em frente. É, A gente estava falando de emoções, né? Então, enfim, todos nós estamos sentindo algum tipo de emoção agora, né? Com certeza. Ai, vai dar certo, não vai dar certo, o que vai ser, como é que não vai ser, né? E a gente viu esse vídeo que, de fato, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei bastante emocionada, né? Meus olhos encheram de lágrimas, porque a gente realmente fica nessa situação, né? Será que eu realmente estou agradando? Será que eu devo passar na porta bonita? Ou será que eu devo ser mais uma pessoa? Será que eu estou sendo arrogante se eu resolver ou decidir ser bonita, né? E aí a gente entra aqui na nossa programação mental, né? Como é que funciona a nossa programação mental, né? A nossa programação mental, ela traz, então, as emoções que comandam os nossos comportamentos, né? Nossas emoções definem os nossos comportamentos, como que a gente vai agir. Teve uma das pessoas que nem resolveu entrar, ela olhou as duas portas e falou, acho que melhor eu não entrar, né? Então a emoção ali estava muito presente e ela não quis nem arriscar, né? A predisposição a emoções negativas, né? Então, puxa vida, né? Então, eu não sou digna, né? Então, muitas vezes as pessoas têm essa questão muito forte, né? Isso vem de uma forma com a qual a nossa sociedade define muitas das coisas, como a gente acredita, como de acordo com as nossas experiências, né? A gente é programado a ser mais racional do que emocional. Então, quando a gente é pego por alguma emoção, muitas vezes a gente acaba, né, bambeando, né? Então, a gente fica com bastante dificuldade de agir e de se posicionar, né? De decidir o que eu vou fazer nesse caso, né? Eu não sei se para vocês isso é muito diferente, se vocês também percebem essa questão, mas quando a gente fala de negativo, chama muito mais atenção. Quando eu, por exemplo, tenho uma
vivência negativa, quando eu sou mal atendido numa loja, eu tenho a necessidade de falar para mais pessoas. E eu me solidarizo, né? Eu me aproximo daquilo e então acaba gerando mais atenção. Por quê? Né? Porque o negativo, ele está muito ligado à nossa questão de sobrevivência. Nossas emoções negativas, elas estão muito ligadas a quando a gente nasce, né? Na nossa infância. O medo, quando a criança é pequena, o medo, ele fala mais alto. Então, por quê? Porque o medo nos protege, muitas vezes. O que é importante é que a gente não deixe esse medo tomar conta, né? E nos paralisar. Tá? Então, a programação mental, ela é basicamente o que a gente viu nesse vídeo. Então, as emoções que comandam, a predisposição ao negativo, a influência da sociedade, né? A nossa educação desde criança, né, é sempre voltada a ser mais para a lógica, mais para a razão, mais para porque a sociedade exige bom o bastante, né? Então, a essência lá na infância é emocional e social, né? Ela se desenvolve mais nas percepções, é mais voltada para quando a gente, por exemplo, começa a ter as nossas relações, né? Então, que normalmente quando a gente é um bebê, né? Quando a gente é criança, quando a gente nasce, são com os nossos pais. Quando ela sorria, porque a mãe fez uma graça, né? Fez algum tipo de... chamou por algum motivo, fez alguma brincadeira. Então, ela vai sempre reagir a um estímulo. Tá? E aí as nossas emoções elas vão sendo mais afloradas nesta época, né? Nessa época da infância. E aí a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo e quando a gente começa a crescer, vai aparecer a razão, a lógica, o pensamento linear, né? A linguagem escrita e falada começa a ser mais elaborada, a análise aos detalhes, aos dados, em um mundo mais ordenado e controlável. Então, aparece muito mais a razão, né? E aí que aparece também um pouco, a gente vai falar lá na frente, não vou dar spoiler, mas no que a gente acredita, né? Tem a ver com as nossas crenças também, né? A mente crítica, ela vai aparecer muito mais nesse momento, né? Então, o medo, a raiva, a angústia, a ansiedade, o estresse, que são as nossas emoções mais primitivas, eles estão mais ligados às emoções que estão lá na nossa infância. A gente vai crescendo, a gente vai deixando isso um pouco de lado, a gente vai aprendendo a ser muito mais razão. Né? Se você quiser comentar alguma coisa, Carlos, fica à vontade, tá? É interessante colocar que a sociedade, de uma maneira geral, a gente nasce 100% emocional. Depois a gente vai crescendo e trazendo razão. E a sociedade, ela favorece isso, né? Até essa imagem que a gente escolheu, a competição, a nota alta, o campeão, o vitorioso, ele vai sendo colocado como destaque, como importante. Então, você leva isso para a sua vida adulta, né? Os reflexos acontecem na sua vida adulta, ser competitivo, ser o melhor, ser o mais rápido, o mais importante, isso, a competição, essa razão exacerbada vai acabar sendo aflorada na fase adulta, né? Que acho que é o próximo slide aqui. Sim, e aí, né, nesse momento anterior até do crescimento ainda, é que a gente começa a ter as competições, né, os jogos, né, onde a gente aprende a realmente, eu preciso ser o melhor. E a gente começa a entender, em alguns momentos, né, acreditar, na verdade, em alguns momentos, que se eu não for o melhor, eu não vou ter a atenção que eu preciso, eu não vou ser aceito como eu gostaria de ser, né, eu não vou ser amado como eu gostaria de ser, então eu preciso me destacar. Será que isso é uma verdade? Né? Mas a nossa mente ela vai se programando de acordo com essas crenças, né? Com tudo isso que a gente acredita, porque a programação mental ela vem a partir de um pensamento, de um sentimento e aí vai para um comportamento, né? Vai aparecer o comportamento. E quando a gente é adulto, a gente vai, claro,
evitando as emoções ruins, né? E a emoção ruim, às vezes a gente acha, né? Puxa vida, isso não me faz, eu não tô muita raiva, ou eu tô com muito medo, ou isso não é legal por determinada coisa, e aí eu começo a evitar as emoções ruins. Mas nem sempre isso é ruim, né? A emoção ruim não é ruim, né? Fica até estranho de falar assim, mas é importante que a gente tenha essa emoção ruim para que a gente possa, então, despertar, né? E aí a gente vai falar isso de novo mais lá na frente, para que o nosso cérebro possa também nos proteger, né? Então, são os alertas, né? Então, aí que a gente também tem que ficar atento e se defender, né? A mente, ela vai ficando cada vez mais lógica como uma defesa, né? No caso dessa programação mental, quando a gente fica adulto, quando a gente vira adulto. E isso acaba criando, claro, um desequilíbrio entre nossa mente emocional e racional. Então, a gente deixa de ser empático, a gente deixa de ser criativo, a gente deixa de ser curioso, apaixonado, a gente acaba sendo muito mais frio, muito mais calculista, muito mais distante das outras pessoas, a gente acaba sendo agressivo em muitos momentos, né? E a gente acaba se desconectando. Em resumo, o cérebro atua de maneira diferente, né? De uma maneira sistêmica e funciona em conjunto. O cérebro como um todo, ele atua como um conjunto, como um sistema único. Uma parte sem as outras, né, ela vai acarretar muitas deficiências e muitos problemas, né? E aí aqui, né, o que a gente viu, né, que na infância, então a gente começa a ter a análise de imagens, a comunicação não verbal, o humor, a energia, as percepções, as sensações, as emoções, a mente emocional. Então, é importante que que a gente entenda que essa mente emocional, muitas vezes ela não é vista, ela não é compreendida pela nossa sociedade. Por isso que quando a gente fica adulto no crescimento e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, né, a gente acaba se afastando do emocional e trazendo a mente mais racional, que tem a ver com as nossas vivências, com as experiências vividas, né, com as exigências do mundo, né, com os perigos, com as ameaças, com a aceitação, com a atenção, a aprovação, com a execução baseada na lógica. Tá? E aí o que acontece? A gente precisa buscar, então, esse equilíbrio, né? A gente precisa voltar a usar mais esse lado positivo, esse lado da emoção, né? Para que a gente possa, então, ser mais empático, para que a gente possa ter relacionamentos melhores, para que a gente possa, então, não deixar que as emoções negativas tomem conta da nossa vida e nos paralise, né? Agora, não é fácil mudar, né? Comportamentos, reações automáticas, isso muitas vezes acontece, né? E são gatilhos, então acontecem de uma forma que às vezes a gente não consegue controlar muito bem, né? E aí a gente seguindo adiante, né? Como é que a gente muda então a nossa programação mental, né? Muitas vezes a gente está feliz e ok, isso é muito bom, a gente transmite alegria para todo mundo, mas como que a gente vai transformar essa raiva, essa dor, essa angústia em algo mais positivo? Como que a gente vai buscar o positivo dentro dessa emoção negativa, né? Quem que já não fez, muitas vezes, quando a gente fala de procurar adquirir novos hábitos, né? Quem não começou? Agora a gente está no momento ideal, né? A gente começa o ano sempre com muitas boas ideias, eu vou começar a academia, eu vou começar a fazer, enfim, aula de inglês, né? Vou começar a fazer uma aula de algum instrumento que eu goste, né? E aí eu começo a fazer alguma coisa e continuo, todo mundo sempre continua. Quantas vezes a gente não se predispõe a fazer alguma coisa e não consegue terminar, não consegue dar continuidade, né? Alguém aqui já aconteceu isso? Comigo já, muitas vezes.
né? Muitas vezes. Comigo já aconteceu muitas vezes. Não, esse ano vai ser diferente. E quando a gente está terminando o ano, a gente percebe que foi igual ou que algumas coisas que eu gostaria de fazer eu não consegui fazer, né? Então, é muito complicado, de fato, fazer mudanças, né, na nossa vida. E aí a gente vai para o próximo slide, né, Carlos? Agora sim, né? A eficiência dos treinamentos para mudanças comportamentais. É muito interessante de ver, né, que isso foi um estudo que foi feito na Universidade de Stanford, que comprovou que treinamentos de mudança comportamental, que tem uma aderência próxima a 100%, logo após sua realização, em 6 meses tem essa aderência tendendo a 0. Né? Por que será que acontece isso? Porque a gente escuta e não praticou, não assimilou, não teve o tempo, né, de possibilidade de mudança, né? Então, essa pesquisa, ela aponta para as causas, né? E aí, você pode comentar se você quiser, Carlos. O interessante aqui é realmente que a gente, quando faz um treinamento normal, tradicional, seguindo os padrões normais, um mergulho, um workshop rápido, a gente se empolga, a gente se anima, a gente se envolve, mas depois, quando a gente desce da montanha, né, quando a gente volta para o dia a dia, a gente percebe que os nossos comportamentos, a forma de lidar com os problemas são as mesmas. Por mais que a gente tenha entendido na teoria o que precisa ser feito, o que deve ser feito, o que não pode ser feito, qual característica disso ou daquilo, na hora de fazer, principalmente sobre estresse, a gente percebe que não funciona. Que aí nós colocamos, voltando ao gráfico aqui, da aderência tendendo a 0. Eu entendo aqui que eu tenho que ficar tranquilo numa situação de estresse, mas quando vem a situação de estresse, eu estouro. Então, essa aderência não existe. E a parte interessante é que existem 4 razões principais, básicas, para que esse tipo de treinamento não tenha aderência. Então, foi feita uma pesquisa e a gente trabalha dentro dos nossos treinamentos preocupados com essas características. Quais são elas? Vamos compartilhar com vocês aqui. Tratar só o sintoma. Isso é muito comum. A pessoa, ela é explosiva, ela fala muito alto, é muito brava e tudo mais. Vamos fazer um treinamento de como se falar, como deve ser uma comunicação, como deve ser um feedback, como você deve tratar as pessoas. Então, você está tratando os sintomas. Então, uma pessoa fala alto, então eu quero que ela fale mais baixo. Então, eu vou ensinar ela a falar baixo. Não tem aderência. Você tem que tratar a causa raiz daquele determinado comportamento. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível que ele acontece. Você tem que descer a níveis mais profundos para você entender as causas. Eu ver os comportamentos é uma coisa. Agora, mudá-los e entender por que eles acontecem é outra completamente diferente. Então, não tratar os sintomas, mas as causas raiz. Ficar somente na ideia. Senta, conversa, decide, vou emagrecer 10 quilos em 2022. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, assim, assado. E aí começa, antes do fim de janeiro, aquela dieta sensacional foi abandonada. Então, você teve a ideia, teve um insight, às vezes para resolver um problema, às vezes para melhorar um relacionamento, às vezes para mudar um comportamento teu. Você até inicia aquilo, mas fica só no nível das ideias, não avança. E um dado importante para colocar aqui, quando a gente quer fazer uma mudança, ter essa ideia, a clareza do que precisa ser feito, como precisa ser feito, é 20% do resultado. Os outros 80% é o exercício em si, é a ação consistente e a ação persistente, que vai fazer com que você resolva, que você consiga, que você alcance, que você mude um comportamento. O terceiro fator é não ter um porquê. Se você não tem um porquê forte mesmo, você, no primeiro intempério, no primeiro problema, na primeira dificuldade, você abandona. Eu não queria aquilo mesmo, não era tão importante, semestre que vem, depois. Vamos resolver o problema. A empresa está com muito problema de conflito. Não, vamos primeiro ganhar dinheiro, depois a gente resolve os problemas de conflito, né? Então, você não tem um porquê, você não entende a importância daquilo, você não define que aquilo é importante para você. E realmente bastante importante. E dependendo do que você escolha mudar, você vai precisar de esforço, você vai precisar de persistência, você vai precisar de consistência, você vai precisar entender a causa raiz. Tudo isso leva tempo, leva esforço. Então, se você não tem um porquê, você desiste logo de cara. Próximo. Soluções muito complexas.
Se você abrir a internet para qualquer pesquisa que você faça, de qualquer tipo de comportamento que você quer mudar, inclusive desenvolver a sua inteligência emocional, você vai encontrar milhares de coisas. Como, por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui, eu e a Roberta escolhemos algumas coisas que a gente encontrou, os 5 pilares da motivação de equipe, os 4 passos para gerenciar estresse, os 9 passos para gerenciar conflito, os 7 hábitos de pessoas altamente eficientes, as 18 competências para o coeficiente de inteligência, ou seja, você acaba se deparando com coisas que são muito complicadas e muitas vezes até incongruentes uma com a outra. Uma manda fazer uma coisa, outra manda fazer outra, você não lembra de como é, você não decorou a teoria, você vira como se fosse uma absorção de uma competência técnica, de um hard skills, como você fizesse uma faculdade, um cálculo, uma forma de fazer alguma coisa. E nós estamos falando de soft skills. Então, o caminho não pode ser complexo, não pode ser incongruente, ou senão o seu cérebro não vai te ajudar a resolver esses problemas. Bom, e aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Quer saber como fugir dessas 4 armadilhas que a gente falou? Então, a gente convida você a permanecer com a gente, né? Fica com a gente mais um pouquinho, que nós vamos avançar para o segundo passo da clareza. A gente já falou do que te impede de mudar, essas 4 coisas, crenças limitantes e essas coisas que a gente não presta atenção quando vai querer mudar. E o segundo ponto é, encontre um propósito. Então, nós vamos trabalhar propósito e metas. E a gente separou também um vídeo bastante interessante para vocês assistirem aí. Esse vídeo é muito legal, né, gente? É verdade. Acho muito divertido. E aí, né, como é que a gente vai encontrar o nosso propósito e meta? Cada novo planejamento marca um novo ciclo e a cada novo ciclo temos que profetizar uma nova história. É exatamente o que acontece nesse vídeo, né? Ele é uma pessoa extremamente distante, desconectada das pessoas, né? E no final ele percebe como é importante e como é bom, né? Que você percebe que a fisionomia dele muda totalmente quando ele começa a ajudar as outras pessoas, quando ele começa a se relacionar com as outras pessoas, interagir com as outras pessoas, né? Exatamente isso que acontece. Por isso que a gente dizia tanto de precisamos mudar e trazer mais o positivo para a nossa vida, né? E seguindo aqui, a gente precisa pensar um pouco, né? Eu trouxe aqui mais como uma reflexão para você, para a gente, né? Crises e aprendizados, né? Esse ano que passou, na verdade, esses anos, né? Esses últimos anos, porque antigamente, em 2019, a gente não... nada disso acontecia, né? A gente não tinha tanta preocupação como nesses últimos anos,
né, nesses últimos 2 anos de pandemia, né? Então, uma crise que a gente está vivendo, onde a gente aprendeu a ser um pouco mais flexível, né? A gente aprendeu a ser um pouco mais tolerante, né? A gente aprende a ser mais colaborativo. Quantas coisas estão acontecendo onde a gente não esperava, né, que acontecesse, quantas coisas, trabalho em casa, home office, pessoas ao nosso redor que estão doentes, pessoas que estão trazendo uma questão de saúde mental, onde a gente, quando estava dentro da empresa, a gente não se preocupava tanto com essas questões, como hoje a gente está vendo e tendo que se preocupar, percebendo de uma forma diferente, né? Tendo que entender a fragilidade das pessoas, né? Não só das pessoas, como a nossa própria fragilidade também. A gente tem que dar um braço a torcer algumas vezes, a gente não precisa ser forte sempre, a gente pode também se debruçar, chorar, né? Não é porque a gente está numa posição, às vezes, de liderança, que a gente não pode também enfraquecer em alguns momentos, ser frágil, né? O valor da vida, como é importante, quantas pessoas que a gente perdeu nesses anos, né? Nesses últimos anos, né? E aí sim, o nosso propósito, né? Que a gente realmente começa a ver, então, o que a gente, o que eu quero ser, né? O que eu pretendo com isso tudo, né? Qual que é o meu diferencial? Então, aqui a gente acho que é importante a gente pensar um pouquinho. Então, essa live que a gente está trazendo, essa aula gratuita que a gente está trazendo, num formato mais de apresentação, sem tanta participação, é mais para a gente poder, então, entender qual que é o início de tudo, né? A questão do autoconhecimento, que é aí que a gente vai começar, passinhos de bebê, né? Um processo de mudança, né? E aí, quando a gente começa a pensar em propósito, né? Quando a gente fala de propósito, aí a gente tem um gráfico aqui que eu acho que é muito legal de mostrar para vocês, né? Quando eu começo a entender, puxa vida, como é que eu vou chegar no meu propósito? Então, o que eu amo fazer? Eu preciso buscar aí o que eu amo fazer, né? Que tem muito a ver com a paixão, com a minha paixão. O que tem a ver com o que me desperta, que faz diferença na minha vida, né? Que tem a ver também com a minha missão, né? Qual que é a minha missão? A minha missão vai estabelecer o que e por que nós fazemos alguma coisa diferente, né? E aí, quando eu falo de paixão, eu vou buscar o que eu faço bem. O que eu faço bem? O que eu faço de diferente? O que eu faço melhor? O que eu posso contribuir, né? O que me pagariam para fazer, né? Então, aí eu vou, então, perceber o que me pagariam para fazer, qual a profissão que eu vou buscar, né? O que eu vou seguir, né? E aí, quando eu penso no que me pagariam para fazer, a minha profissão, eu vou buscar também o que o mundo precisa. E aí eu vou buscar a minha vocação. E aí também eu vou pensar na minha missão. Então, quer dizer, é um processo que o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que vão me pagar para fazer, o que o mundo precisa, né? E aí eu vou entender qual que é a minha paixão, qual que é a profissão que eu devo seguir, qual que é a vocação, a minha vocação, e qual finalmente é a minha missão, né? Que vai estabelecer o que e por que a gente faz algo. Está relacionado com os nossos talentos, com as nossas ações, com os nossos objetivos. É o porquê eu existo. É o porquê nós estamos aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E para quem que eu estou fazendo tudo isso? Isso vai me ajudar a entender, então, o meu propósito. E aí a gente propõe aqui uma tarefinha para vocês, que é escrever as coisas que você faz bem e que você gosta de fazer, que dão algum significado para a sua vida. Que é um momento onde você precisa realmente prestar mais atenção, dedicar um tempo a mais para refletir e poder escrever. E por que escrever? Porque muitas vezes, se a gente deixar só na cabeça, isso vai acontecer como a gente falou lá no início, né?
será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter persistência, perseverança? Identificar quais dessas tarefas, né, dessas coisas, o mundo está mais precisando no momento. De que forma que eu posso ajudar? De que forma que eu posso ser mais correto, mais assertivo, né? E aí descobrir se é possível ser remunerado por essa atividade. Aí também pensando no retorno, né? Seria essa tarefinha. Pode continuar, Carlos? Quando eu penso em 2021, para onde você estava indo? Mais uma reflexão que é importante a gente dedicar alguns minutinhos, né? Você sabe onde que você queria chegar? Quando você estava lá em 2021, pensando no início do ano de 2021, e aí, quando terminou o ano, seu plano funcionou, né? Você conseguiu fazer aquilo que você planejou no início, né, de 2021? E aí? E agora? Como é que tá agora? Né? Como é que foi isso tudo para você? Você está feliz agora com o resultado que você chegou? Você acha que precisa mudar? O que você acha que precisa ser mudado? Né? Esse é um ponto... Oi, pode falar. Se eu puder colaborar, esse é um ponto importante porque você ter o porquê, como a gente colocou lá atrás, que é fundamental. Então, você entender para onde você está indo, onde você quer chegar, quando você quer chegar, o que te motiva, o que te emociona, o que você quer da vida, é fundamental para que as coisas andem. Aqui nós estamos focando a discussão em inteligência emocional para ajudar você a chegar onde você quer. Então, é legal você entender, é importantíssimo você entender o que você quer, né? É verdade. E aí, o que acontece se você não conseguir tudo isso que você quer? Né? O que você vai fazer com tudo isso? Né? A gente pode olhar de duas formas, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa máxima, né? Como é que as coisas estão? As coisas podem ser ruins, né? Ou você pode dizer, às vezes as coisas ruins podem me ajudar, né? Eu aprendi. Não há males que não venham para o bem, né? A gente pensa isso. O que eu posso fazer com as coisas se elas derem errado, né? E aí tem aqui, os erros nada mais são que aprendizados. Eles nos mostram o que precisamos mudar. Uma vez eu vi uma pessoa falando também, um artigo, se não me engano, comentando sobre essa questão mesmo. Se tudo der errado, o que eu faço? Eu paro, eu aprendi, eu paro e mudo a direção. Eu faço de novo. Eu aprendi com essa questão, né? Deu errado? Que bom, eu aprendi alguma coisa. E é bem por aí, né? Estamos aprendendo. A pandemia nos está ensinando muita coisa para a gente, muita coisa diferente. E a gente está aprendendo, inclusive, a lidar com questões que a gente não estava acostumado a lidar, que é a questão da saúde mental, né? Do autoconhecimento, de como eu funciono, de como eu devo me relacionar com as pessoas. Quer comentar, Carlos? A gente não está avançando dentro de outros aspectos, mas a gente já viu muitas pessoas que participaram dos nossos treinamentos que se paralisam por medo de errar, por se criticar demais, por ser exigente demais consigo mesmo, com os outros, com a situação. Então, ela põe um peso exagerado no erro, no fracasso, e isso acaba paralisando e prejudicando ela demais, pessoalmente e nos relacionamentos dela. Então, por isso que a gente coloca essa observação aqui, para que fique desde agora, mesmo que ainda não esteja correndo aí, seguindo o projeto SER, que isso é uma coisa que tem que prestar atenção, porque prejudica demais. Então, seguindo aqui, né, o que nós vemos até agora, né? O que te impede de mudar? Tratar os sintomas, apenas os sintomas. Ficar somente nas ideias, não partir, não ir além, né? Não ter um porquê forte, é importante que a gente tenha um porquê forte. E usar soluções complexas e incongruentes, que não bate, que não funciona, né? Que não dá certo. Soluções muito complexas nos impedem de seguir adiante, né? Seguindo, então, Carlos, você pode continuar. Obrigado. Bom, a gente resumiu aí de novo os 4 pontos que eles vão ser a base de tudo que a gente está conversando aqui, e a gente quer que vocês fixem esse conceito.
para a gente poder explicar exatamente o que a gente faz e como a gente faz, né? Bom, próxima pergunta, né? Quer entender o que te bloqueia e não deixa você usar todo o seu potencial? Lembra que a gente disse que o teu potencial, tudo que você precisa está dentro de você? Mas o que te impede de usar, de acessar, de ter todas essas coisas em seu benefício? Bom, você quer saber? Continua com a gente aqui. Nós avançamos mais um passo da nossa caminhada aqui dentro da Clareza para Mudar. E vamos falar agora sobre quais são os seus maiores inimigos quando você está pensando em mudança. Mudar um hábito, adquirir um hábito positivo, mudar alguma coisa em você. O que mais te atrapalha? A gente separou um vídeo bem interessante aqui, que eu acho que todo mundo conhece, mas é um pedacinho que eu acho que nós vamos tirar uma lição bem bacana. Me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito. Tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não, bom, desencana. Você não pode olhar só o que vai mal. Sempre tem como dar um jeito. É só fazer uma força. Eu tô fazendo força. Mas por que eu não consigo? Ok, bom. Pensa numa coisa bem divertida. Lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá. Só que não. Lembra daquele dia com a Maggie que a Riley riu tão forte que saiu leite pelo nariz dela? Foi demais. Mas ardeu. Parecia fogo queimando, credo. Tá bom. Esquece isso. Deixa eu pensar mais. Qual é o seu passatempo? Passatempo? Eu gosto quando a gente sai. É bom. Tem o sol e a praia. Lembra quando a gente enterrou o papai até o pescoço na areia? Eu tava pensando em chuva. Chuva. Eu também adoro. A gente também pode pisar em várias poças e usar aqueles guarda-chuvas coloridos. E tem os relâmpagos. E quando a chuva escorre pela perna e deixa o pé ensopado, dá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Ei, calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Ela é bem pessimista, né? Então, um dos pontos que a gente coloca aqui, dentro desse enfoque, né, é que a pessoa não fique focada no negativo, não tenha muitas crenças que a limite, crenças que vão levar ela a não fazer as coisas. Você percebe nesse desenho, nessa animação, tudo que a alegria queria colocar, que era importante, positivo, ela tinha um enfoque negativo, ela sempre via o lado ruim, sempre via o copo vazio, como a Roberta comentou. Então, essas crenças que são incutidas na gente desde a nossa infância, nos nossos relacionamentos, nas nossas experiências, elas podem ser positivas ou podem ser negativas, limitantes. Aqui no caso, a gente está comentando das crenças que são limitantes, que vêm diversas formas de acontecer, de serem fixadas dentro da nossa personalidade, dentro dos nossos comportamentos, que não vem o caso aqui, mas é preciso prestar atenção, porque às vezes você pensa que uma crença, por exemplo, se quer fazer direito, faça você mesmo. Isso é uma crença limitante, que parece que não é. E é uma armadilha que muita gente cai. Né? Se eu quero fazer bem feito, faço eu mesmo. Isso te desconecta das pessoas, te sobrecarrega, te limita em ideias, não permite que você cresça. Então, isso, lembra do Gerson, né? O brasileiro é assim, gosta de levar vantagem em tudo. Isso criou um estigma negativo péssimo para ele, que era um jogador de futebol de sucesso, que fez um comercial de televisão e virou a lei de Gerson, né? Então, uma coisa terrível. A gente não pode levar vantagem em tudo, isso não existe. A gente tem que trabalhar no ganha-ganha, depois a gente viu isso. Então, a gente tem que combater as nossas crenças limitantes. Elas nos impedem de crescer, desenvolver e nos relacionar. Né? E como combatê-las, vamos dizer assim? A gente precisa identificá-las, né? É importante que a gente tenha... Aí, de novo, a gente vem, autoconhecimento. Depois, entender a sua origem, né? Então, tem autoconsciência, você sabe qual a origem dela, se ela te prejudica ou não. E aí você toma uma decisão de desenvolver a sua mente naquele aspecto, que muito provavelmente passa por ressignificar determinadas crenças, criar uma nova crença em cima disso, para que você possa ter uma nova forma de pensar, de agir, de fazer as coisas. E aí tá, para que você siga esse caminho de novo, a gente volta naquela mesma questão, você precisa de um porquê muito forte, ou você não vai querer fazer as coisas. E eu não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que a gente sempre aborda aí com os nossos clientes, é que só tem duas formas de motivar uma pessoa. Né? Só existem duas motivações para uma pessoa agir. E acho que vocês, até por instinto, já conhecem, ou já conhecem essa máxima. A primeira é a dor e a segunda é o amor. Não existe nenhuma outra forma de você fazer alguém se movimentar. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu quero deixar de fumar. Eu não quero mais, aquilo me dava prazer, era agradável,
mas agora eu não quero mais, porque deixa cheirando a minha roupa, tem pessoas que eu convivo não gostam, o meu paladar não fica tão sensível, eu quero sentir os sabores das coisas mais delicadas, então eu quero parar de fumar por causa disso. Isso é amor. Eu estou fazendo porque eu quero me cuidar dos outros, estou preocupado com esse tipo de coisa. Ou eu vou ao médico e ele fala, olha, você tem uma mancha no pulmão, provavelmente você vai morrer em 3 anos. Estou sendo bem exagerado aqui, mas é uma dor. Ou essa mancha pode progredir você aqui pela estatística. Então a pessoa toma aquele medo, aquele pavor que é dor, né? É uma emoção negativa. E ela resolve na hora parar de fumar. Não, parei. Parei porque agora é melhor, eu conversei com o médico, mas foi uma dor que fez ela se mexer. Infelizmente, a dor tem, geralmente, né, mais eficiência do que o amor, na maioria dos casos. Mas nós, como trabalhamos com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, a gente sempre foca em mudanças no amor, no cuidado, na preocupação, e não na dor. E a gente vai explicar a diferença entre uma e outra, né? Trabalhar com dor e trabalhar com amor. Por exemplo, se eu trabalho com dor, coisas negativas, ao invés de positivas, eu tenho minha mente contra mim. Tive um spoilerzinho aqui. Uma mente contra mim. Então, eu até imagino como eu colocar essa crença. Se eu quero bem feito, faça eu mesmo. Mas aí eu gero dor e sofrimento nas outras pessoas, eu me sobrecarrego, eu fico frustrado. Então, eu estou cheio de emoção negativa, né, naquela minha ação, na minha forma de agir, e isso traz menos sucesso. Não tem felicidade envolvida nisso, então torna-se passageiro. Tanto para a vida pessoal quanto a profissional. Agora, se eu vou para o lado positivo, a minha mente está a meu favor, as emoções são positivas, eu me sinto bem, então eu consigo estatisticamente ter mais sucesso. Eu vou ter a felicidade associada a tudo que eu estou fazendo. Aí eu estou fazendo por prazer meu ou dos outros, e isso torna aquilo duradouro. Então, se você quer motivação para ter uma ação que tem sucesso, felicidade, seja duradoura, você tem que ser positivo, usar o lado positivo do seu cérebro, né? Especificamente o seu córtex cerebral. Agora, se você quer trabalhar com o negativo, com a ameaça, com o medo, com a mente trabalhando contra você, você vai ter menos sucesso, as pessoas vão se envolver menos com você, e você não vai ter a felicidade envolvida naquilo que você está fazendo e vai ser passageiro, as pessoas vão querer se afastar de você. Então, você está usando uma outra região, uma região de sobrevivência, que é o sistema límbico, né, do nosso cérebro. Regiões completamente diferentes, que atuam de forma completamente diferente. Isso a gente vai aprofundar mais dentro do projeto, para você entender exatamente como atuar nessas regiões do seu cérebro, né? Bom, outro ponto importante aqui, né? Quer saber como reduzir, controlar suas crenças limitantes e usar o máximo do seu potencial? De novo, a gente convida você a permanecer com a gente e entender o quarto e último passo da clareza para mudar, que não menos importante, eu diria que é o mais importante aí, conheça as 3 habilidades que você precisa desenvolver. Então, nós vamos falar aqui agora sobre 3 características que você precisa desenvolver em você, que vão servir para todas as aplicações de interação e desenvolvimento pessoal. Nossa, jura? É mágico assim? É mágico assim. É simples, mas não é fácil. A gente precisa de características que nós estamos frisando a todo momento aqui dentro desse nosso bate-papo, dessa nossa primeira aula, porque você precisa deste compromisso. Ninguém vai fazer você mudar. Ninguém vai mandar uma pessoa parar de fumar, ela para. Ninguém vai mandar uma pessoa mudar um hábito e ela muda. Você tem que definir que aquilo que você quer é um propósito seu, é uma meta sua, é um porquê forte. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar nesse processo, seguindo tudo isso que a gente vem dizendo para você. Bom, de uma forma resumida, a gente já deu 2 soluções. Encontrar um porquê, meta e propósito. Então, se você tem uma meta e um propósito forte, você já fugiu desse problema para que o seu comportamento não mude ou você não adquira o hábito que você quer. Então, ter um propósito e uma meta, assumir o compromisso com isso, escrever isso, declarar isso. Isso é importante. Fundamental, eu diria. Focar na causa raiz. Então, trabalhar nas suas crenças limitantes e ter mais informação sobre o seu perfil de personalidade, sobre os seus motivadores, sobre o nível da sua inteligência emocional atual, sobre suas preferências comportamentais, sobre o nível de estresse que você está vivendo, sobre competências, sobre uma série de características que vão permitir que você ataque as causas raiz daquilo que não está permitindo que você se desenvolva como você quer. Então, tem que ter essas informações. A gente precisa fornecer isso para que haja realmente uma solução importante. E agora, o que a gente vai ver? Usar um sistema simples, que é 3 habilidades que você precisa desenvolver. Ponto.
E isso, quando você participar com a gente do programa, andar com a gente no programa, você vai perceber que tudo que você aprende dentro desta simples técnica pode ser aplicado para relacionamento, para vendas, para feedback, para brainstorming, para estresse, para conflito, para lidar com pessoa difícil. Para todas essas interações humanas, você vai usar essa mesma metodologia, essa mesma técnica. Então, uma vez que você aprenda, você pode continuar usando para o resto da sua vida, continuar malhando aí na sua academia mental para o resto da sua vida. E o que seria isso? Quais são essas 3 habilidades mágicas, né, que a gente está falando? É bem Posso te simples. ajudar? Por favor, você vai pegar daí, Rô? Me empolguei, né? Fiz um spoiler aqui. Ah, né? Desculpa. Vai nessa aqui você, filho. Eu fico quietinho agora. É isso aí. É isso aí. Então, como é que a gente pode seguir, então, nesse exercício, né? Então, como é que a gente vai chegar a essas 3 habilidades, né? A princípio, a gente vai desenvolver o nosso autocontrole, né? E aí, a partir desse desenvolvimento, né? Que, na verdade, aqui a gente fez uma metáfora, né? De engrenagens, onde a gente vai desenvolver 3 músculos no cérebro, né? Então, quais seriam esses 3, então? O autocontrole, né, que a gente vai desenvolver. A partir do momento que a gente desenvolve esse autocontrole, a gente enfraquece todas as nossas crenças limitantes, né, o que nos limita. E aí a gente vai estabelecer, então, na verdade, vai aumentar e fortalecer a nossa sabedoria. Então, agir de forma mais positiva, com comportamentos mais positivos. Aí a gente consegue, então, a mudança esperada, né? Tudo aquilo que a gente comentou, como é difícil mudar, mas de fato, se a gente aumenta o nosso autocontrole, desenvolve ele cada vez mais, através da inteligência emocional, a gente vai enfraquecendo, então, os nossos limitadores, tudo aquilo que a gente acredita, que nos paralisa, e aumenta e fortalece a nossa sabedoria e cria novos comportamentos positivos. Agora, para te ajudar, já que eu fiz um monte de spoiler aí, avancei, eu vou até fazer uma pergunta meio velada aqui para você. E como é que essas engrenagenzinhas funcionam dentro da nossa cabeça? Eu não entendi direito aí essa questão do autocontrole, para ligar uma coisa, desligar outra. Pois é. A gente vai trabalhar de uma forma bastante simples, né? E no nosso cérebro, de que forma que a gente costuma funcionar, né? Então, aqui a gente trouxe um desenho para ficar mais fácil, né? A reação automática a qualquer tipo de impulso, qualquer tipo de evento, situação, onde a gente é pego de surpresa, como hoje mesmo, um exemplo excelente, né? Quando a gente percebeu que o YouTube não estava funcionando, as pessoas não estavam conseguindo acompanhar, na hora te trava, né? Então, qual o caminho do cérebro? O neurônio, ele vai, então, receber essa informação, esse impulso. O caminho é sempre o mais usual, tá? Então, é criada uma sinapse, né, nesse momento, que é a sinapse mais frequente, e quando vai para o comportamento, para a reação negativa, puxa vida, as pessoas não estão vendo, e agora? Vamos parar, vamos começar de novo, o que a gente vai fazer? Né? A insegurança, a impaciência, o medo, tudo isso pode ir acontecendo, né? Existem N situações, exemplos diferentes. Você pode ter o exemplo de uma questão no trânsito, quando você é fechado por um carro. Puxa vida, e agora, né? Eu tenho uma reação automática através dessa sinapse, eu vou normalmente para essa emoção negativa, né? Que muitas vezes a raiva, a insegurança, enfim. Isso é o mais comum de acontecer. A emoção negativa, ela deve ser como um sinal de alerta. Lembra que a gente falou lá atrás, que eu até falei, spoiler, eu já vou falar sobre isso de novo, né? Então, a emoção negativa, ela não é ruim, ela é importante, ela deve ser considerada como um sinal de alerta, mas a gente não deve bloquear, mas a gente não deve dar muita atenção, né? Não pode deixar com que ela nos paralise, desculpa, mas sim a gente tem que controlar essa emoção, né, durante no máximo 1 segundo, para que a gente possa, então, puxa vida, aconteceu um problema, e agora, o que eu vou fazer? Não, vou dar uma motivação diferente, eu vou recriar essa reação com novos hábitos. Aquilo não pode me paralisar, não, vamos continuar, porque se, por exemplo, no caso do YouTube, né, do que aconteceu agora,
as pessoas não vão conseguir ver, mas enfim, nós vamos gravar, vamos dar atenção ao que a gente está fazendo aqui agora, e depois as pessoas vão poder ver. No caso do trânsito, puxa vida, ele deve estar com algum problema, né? Me fechou, mas deixa para lá, tá tudo bem, eu estou bem aqui, tranquilo. E aí eu vou pegar esse impulso, então, essa nova sinapse que eu vou criar, o neurônio recebe, ele vai criar, quando ele for para o negativo, aciona o autocontrole que eu estou desenvolvendo, eu crio uma nova sinapse, né? O meu cérebro cria uma nova sinapse, então ele cria um novo caminho neural. E aí, mais positivo, com empatia, curiosidade, criatividade, paixão, propósito, enfim, o que for necessário naquele momento. Tá? Então, essa é a forma estruturada, né, desenhada aqui para vocês, para entender como que funciona dentro do nosso cérebro, como que recriar essas reações automáticas. Então, você quer comentar alguma coisa, Carlos? É interessante, né, como você colocou, o cérebro da gente, ele é estatístico, como você disse, ele vai procurar o caminho mais frequente. Se eu tenho um comportamento que eu não quero, que é, por exemplo, gritar com alguém no trânsito, eu preciso fazer um exercício de autocontrole, que é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar, e são exercícios muito simples, onde você vai conseguir detectar aquela emoção negativa vindo, que ela é seu alerta, aí você vai ter controle para dizer, e eu vou usar um novo caminho que eu já tinha desenvolvido, eu já deixei ele prontinho aqui. Aí o seu cérebro vai usar esse outro caminho. Parece tão simples, mas é verdade. O cérebro trabalha assim. A Roberta sempre gosta de mencionar que o nosso cérebro é literal. Então, se eu ensino ele a fazer alguma coisa, ele vai fazer. Então, precisa pelo caminho que ele conhece, né? O mais comum. Então, nós vamos criar caminhos comuns dentro das suas sinapses, para que quando aconteça aquilo, e você vai entender, né, que a gente tem muitos depoimentos de pessoas que trabalham com a gente, fizeram o programa com a gente, de, nossa, aquilo ia acontecer, eu tinha aquele outro caminho e aconteceu na hora, e eu percebi que eu não reagi negativamente. Isso é bacana, ver esse efeito positivo, isso acontecendo na prática, é muito gratificante, e é um processo, como eu disse, a metodologia é essa aqui, é muito simples. Agora, para transformar ela numa prática e ela ser sedimentada numa nova sinapse, exige um pouco de esforço, consistência, metodologia, acompanhamento, para que você consiga fazer. Mas sim, é possível. E aí eu até gostaria, né, um spoiler do que a gente vai falar, né, nas próximas aulas e tudo mais, dos exercícios. Acho que seria interessante aqui trazer para vocês o que eu posso fazer nesse momento, né? Puxa vida, tudo bem, eu entendi, teoricamente ficou muito claro, mas como que eu faço tudo isso, né? Um exercício simples que você pode fazer num momento como esse. Conta até 10. Vocês já ouviram falar isso? Isso funciona. Conta até 10. 1, 2. Quando você chegar no 10, você vai perceber que aquela emoção, ela perdeu aquela força intensa. E aí quando você chegar no 10, você pensa o que você pode fazer de diferente para que você não alimente aquela emoção negativa. Parece difícil, mas se você fizer com vontade e fizer com intensidade, não, eu vou conseguir, você consegue. E isso já vai ajudar demais nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, você já vai ver um resultado enorme. Para as pessoas que são mais racionais, né, que são mais razão, mais técnica, que é uma explicação, é como eu falei, a tua emoção negativa está aqui no seu sistema límbico, uma parte mais interna do seu cérebro, mais posterior. E a parte da razão, ela é frontal, né? Então, são áreas diferentes. Quando você conta 1, 2, 3, você está usando a razão. Então, você está tirando aquela sinapse que está acontecendo numa região emocional, numa região instintiva de emoções de sobrevivência, muitas vezes negativa, e jogando numa racional. Então, você está fazendo um chaveamento do seu cérebro. Isso é científico. Parece tão simples, né? Contar até 10, mas o contar até 10 está usando a sua mente racional. Então, isso aqui é interessante. Agora, para você fazer esse chaveamento, autocontrole. Para saber como caminhar após chaveamento, aí é fazer o desenvolvimento dessas novas sinapses, né? Então, acho que fica mais prático para vocês entenderem como é que funciona aí essas questões que a Roberta colocou. É importante a gente ter em mente o que, né? Nesse caso, nossos hábitos estão conosco há muito tempo. Então, o que acontece? Para eu chegar onde eu cheguei hoje,
foram muitos anos, né? Alguns mais, outros menos, mas como que a gente muda isso? Não é da noite para o dia. A gente precisa de um tempo de mudança, um tempo de resposta, né? Por isso que muitas vezes, às vezes, as pessoas desanimam, né? Por isso que muitas vezes eu falo assim, eu vou mudar, só que eu quero acordar amanhã diferente. Não é assim que funciona, né? Então, a gente Matrix, precisa, fazer o upload do programa e acordar, né? beleza. A gente precisa desse tempo de resposta, né? Então, eu preciso dar tempo ao tempo. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso também, né? Preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso ter essa paciência, né? E persistência. A gente vai falar bastante sobre essa questão também. São caminhos neurais que o nosso cérebro está acostumado a usar. Isso é uma outra coisa que a gente também precisa ter em mente, né? Então, normalmente a gente usa os mesmos caminhos de sempre. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. Você fala, não, de agora em diante eu aprendi, mas eu vou ter reações diferentes. E quando você vê, você está tendo as mesmas reações que você não quer mais ter. E você acaba tendo aquelas reações, e aí você chega e você fala, nossa, eu não ia fazer isso de novo, eu fiz, né? E acabei fazendo. Porque o caminho que o cérebro está acostumado a usar é aquele. Por isso que é tão importante eu prestar atenção nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, no meu dia a dia. Prestar atenção em mim. Por isso que é importante também eu conhecer um pouco mais sobre mim mesmo. Entender como eu reajo às coisas, como eu funciono de fato. E um ponto importante é entender, como a gente colocou lá atrás, quem te sabota. Porque muitas vezes as suas crenças limitantes estão fantasiadas de razão, de é assim mesmo, o mundo é assim, eu tô certo, tô certa. Então, desmascarar essas crenças limitantes é fundamental no processo. Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar mesmo, são como atos reflexos, né? Eu tenho uma reação automática. Pisou no meu pé, eu já tenho aquela reação de querer matar, né? E eu preciso parar e mudar o formato de como funciona, o caminho que o cérebro está acostumado a fazer, né? A reagir. Mudar vai requerer trabalho, né? Vai requerer trabalhar os 4 fatores simultaneamente, que foi o que a gente vem falando aí durante toda essa aula. Fala, Carlos. Ter um porquê, trabalhar na causa raiz, usar uma metodologia simples e eficiente, permanecer fazendo por tempo suficiente com acompanhamento. Então, esses são os 4 fatores simultâneos que vão fazer você ter sucesso nessas mudanças de hábito, nesses novos comportamentos positivos, no uso da sua inteligência emocional. E mais? Que a mudança é um processo, né? Então, é importante ter isso em mente também, né? Foi o que a gente falou. Quanto tempo faz que você faz sempre as mesmas coisas? É de um dia para o outro? Não é. É um processo. Uma tempo coisa ao que eu me tempo, lembrei tenha agora, paciência. Fala. uma coisa que eu me lembrei agora foi aquela metáfora lá do dentista, né? A gente não tem uma saúde bucal porque a gente vai no dentista uma vez por ano. A gente tem porque escova os dentes todos os dias. Então, é um processo de manter a sua boca saudável. Então, a inteligência emocional, o seu desenvolvimento pessoal, ele também é um processo. Não é chegar e fazer um final de semana de inteligência emocional, pronto, agora eu tô beleza. Você vai ter que fazer um processo, como a Roberta está até colocando e enfatizando muito. Você não foi do dia para a noite que você adquiriu, levou tempo. Então, para você criar novas sinapses, você precisa de tempo. Você precisa fazer um processo. Isso mesmo. Então, normalmente, para criar um caminho neural, leva-se de 6 a 8 semanas, que é metade da nossa jornada aí, né? Que a gente vai estar juntos. E aí, permanecer fazendo, né? Até para esclarecer para as pessoas que estão assistindo via YouTube, a jornada do Projeto Ser, ela é de 8 semanas, de 7 semanas mais uma extra, que é a primeira fase dessa turma que está fazendo a Master Mentoria Executiva. Então, ela vai seguir essas 8 semanas com a gente, então dá o tempo das sinapses acontecerem e depois ela avança num outro aspecto. Sim, isso mesmo. Ela funciona? Funciona para todo mundo. É incrível, né? Às vezes parece que não vai funcionar comigo. É aquela reação que a gente tem, né? Do negativo, da emoção negativa. Puxa vida, mas será que eu vou conseguir? Consegue. Se você seguir todos os passos, consegue. E eu posso dizer isso por experiência
própria. A gente aprende muito quando a gente começa a conhecer um pouco mais de nós mesmos, né? E aí começa a seguir o passo a passo. E a gente tem algumas referências também, né? O Renato está aqui, Roberta, acho que não, né? O Renato, acho que... O Renato tinha me mandado uma mensagem. Ele está pelo YouTube, ele está vendo no pelo YouTube. Que ele está assistindo pelo YouTube, mas ele está aí, é uma pessoa dos participantes de outro. O Renato pode confirmar aí como é que foi para ele, porque realmente é incrível. Parece que não, mas no final acaba que você funcionando. é muito suspeita para falar, né? Mas temos ainda Fala, bem Roberto. que a gente tem Não, mas muito eu posso depoimento. falar como parente, como irmã dele, foi muito bom. Ele mudou mesmo. Mudou mesmo? Ó, então, Mudou. tá vendo? Não é mentira, né? Tá aí a frase, né? Não é fácil mudar a nossa maneira de agir, de reagir, mas também não é uma missão impossível. Requer que você faça os 4 passos, né? Siga tome cuidado com essas 4 características que geralmente sabotam um processo de desenvolvimento. A boa notícia... A boa notícia é que se a gente nasceu de um jeito, a gente não precisa ser sempre daquele jeito, né? É tipo síndrome de Gabriela, né? Eu fui sempre assim, você sempre assim, serei, né? E não tem jeito, Não é assim que funciona. A gente tem uma mente maleável, a gente consegue desenvolver novos comportamentos, desenvolver inteligência emocional, usar, ser positivo, tudo isso é possível. E a gente consegue te dizer com certeza que temos muita prática em fazer esse tipo de desenvolvimento. Bom, fica um fator aqui, né? A gente não falou do 4º fator ainda. A gente não falou sobre permanecer fazendo um tempo suficiente para que você tenha o resultado. Então, esse é o 4º fator que prejudica, né? Não ficar só nas ideias, ter essa persistência. E é muito comum a gente sofrer com isso. A gente perceber, por exemplo, eu quero frequentar a academia, eu quero fazer passeios de bicicleta, eu quero fazer uma coisa que é um novo hábito. Normalmente você tem uma pessoa te acompanhando, você tem alguém falando, vamos lá, hoje eu não tô afim, não, vai sim, liga lá, faz. Esse suporte, principalmente no início, ele faz com que você tenha mais sucesso naquilo que você vai fazer. Então, a gente, quando idealizou o Projeto Ser, a gente idealizou de uma forma que a gente pudesse acompanhar esse seu desenvolvimento, que a gente pudesse trabalhar ele e estar do teu lado. E aí vem aquela questão, quando a gente estava no presencial, a gente fazia isso individualmente, fazia os processos, fazia os desenvolvimentos, e depois, na pandemia, isso nos separou. Então, esse projeto, ele cria um acompanhamento, ele cria um processo online, a gente tem mecanismos dentro dele para que a pessoa se sinta sempre apoiada, tanto pela equipe quanto para quem está fazendo junto com ela, para que haja um acompanhamento disso, e a gente fuja dessa armadilha do não permanecer fazendo bastante tempo. Então, o projeto em si, ele tem a preocupação de acompanhar a jornada da mudança da pessoa, respeitar a sua individualidade, cada um tem uma velocidade, tem um momento, dá certo, dá errado, tudo isso faz parte da gente, então isso é percebido e respeitado, então isso ajuda muito no sucesso final. Fornece informações abrangentes e precisas, então a gente faz uma avaliação completa de vários aspectos de cada pessoa, para que ela tenha profundidade, ela tenha informação sobre como ela é, o que ela gosta, para que ela consiga perceber o que limita, o que ajuda, o que alavanca. Então ele tem essa preocupação dentro do projeto. Cria uma base sólida, então você vai aprender a fazer as coisas, para você ter todas as suas interações posteriores. Então você vai trabalhar em você, aquela história da máscara no avião. Você não coloca a máscara na outra pessoa, numa criança, do lado, antes de colocar em você. Então, você não vai desenvolver ou ajudar nenhuma pessoa se você não está bem. Então, a primeira coisa é você estar bem, sólido, com uma boa base. Então, isso é que a gente vai fazer, o início disso é que a gente vai fazer nessas primeiras 7 ou 8 semanas, para que você depois comece a trabalhar com as suas interações. Uma metodologia única, múltiplas aplicações, como a gente falou, vem colocando aí nas nossas divulgações, se você tem problema de ansiedade, procrastinação, microgerenciamento, agressividade, todas as dificuldades de interações ou lidar com as suas próprias emoções, é uma metodologia única que vai te ajudar a focar em um problema de cada vez e desenvolver as novas sinapses para aquele problema e chegar ao resultado que você precisa. E o último ponto aqui, que a gente realça dentro do projeto em si, que faz com que ele tenha tanto sucesso, é ensina você a pescar. Vai gerar um desenvolvimento contínuo. Terminou as 8 semanas, você conseguiu entender como funciona, você conseguiu entender que funciona. Onde você chegou, depende do seu esforço, do seu momento, da sua situação. Onde você pode chegar, também depende de você, porque essa metodologia você vai continuar frequentemente usando no dia a dia, na sua vida,
tanto pessoal quanto profissional. Então, a gente vai aí te ensinar a pescar nesses aspectos, né? Que são muito importantes. Quer colocar alguma coisa que eu esqueci, Roberta? Você está no mudo. Não, isso mesmo, estava no mudo. Então, a gente procura trabalhar esses aspectos, né? A gente separou até o projeto todo em duas partes importantes, o você, né, o ser, o projeto ser, que são as primeiras 7, 8 semanas, e depois a parte de desenvolvimento para o foco que você quer, o foco executivo, então liderança, trabalho em equipe, engajamento, motivação, feedback, brainstorming, comunicação eficaz. Então são esses objetivos. Então nós vamos usar o que você aprendeu nas primeiras 7, 8 semanas com este fim. Você vai perceber que a metodologia é a mesma. Você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Ou se você está focando no desenvolvimento pessoal, melhora das suas relações de família, sua relação de casal, pais e filhos, você vai também poder utilizar essas metodologias, essa metodologia única, para essas aplicações diversas para você dentro do projeto Ser. De novo, o grupo que está aqui com a gente, participando via Zoom, faz parte de um grupo já fechado, que vai ter a sua primeira aula dentro do projeto na semana que vem. E essa foi uma aula de abertura, um conhecimento para vocês entendam exatamente como funciona e por que nós estamos fazendo cada coisa, para que vocês consigam já começar a pensar nesses 4 fatores, já pensar no seu propósito, já pensar nas suas metas, já assumir o seu compromisso de mudança, porque, como a gente disse, é muito simples, vamos acompanhar, do nosso lado a gente está 100% comprometido, agora cada pessoa vai estar comprometida num nível com o seu desenvolvimento, com os seus projetos. De novo, a gente respeita o momento, sabe que nem sempre a coisa está bem, está legal, tem pandemia, a gente fica, as coisas mudam muito, mas a gente vai ter um processo, a gente tem um processo que pode te acompanhar ao longo de várias semanas para que você tenha tempo de fazer o que precisa. Então, essa é a questão. Para quem está nos ouvindo dentro do YouTube, a gente vai explicar um pouco melhor sobre como funciona o projeto em si, a parte financeira do projeto, né, para que você entenda exatamente do que ele é composto, o que tem dentro dele e qual o investimento envolvido num projeto como este. Né? Eu acho que uma coisa importante aqui, que eu acho que você já falou, mas é importante continuar reforçando, né, é que essa parte do Projeto Ser, ela vai ajudar muito, não só profissionalmente, como você como uma pessoa, né, melhor. Então, ajuda nos nossos relacionamentos, ajuda no nosso dia a dia, dentro de casa, com os nossos amigos, com a nossa equipe, né? Então, como líder, eu vou conseguir melhores resultados da minha equipe. Como funcionário, eu vou conseguir lidar melhor com o meu líder, né? Eu vou conseguir ter um relacionamento melhor, eu vou conseguir entender melhor, eu vou conseguir me preparar para uma posição melhor, né, para eu assumir um cargo de repente, se eu quiser crescer dentro da empresa, se eu não estou me sentindo preparado. Então, tudo isso ajuda muito no seu desenvolvimento pessoal, na sua segurança pessoal, no seu crescimento pessoal, né? Isso tudo vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, né, no final das contas. É verdade, a questão global como a gente e a diz, qualidade né? de vida, né? Como a gente diz, é ser a minha melhor versão. Né? Então, eu aprendo demais a dar valor àquilo que realmente tem valor, né? A deixar de lado aquilo que não faz sentido, né? Que não vale a pena, né? Coisas que às vezes a gente fica perdendo muito tempo e despendendo muito tempo em coisas que às vezes não vale a pena, né? E que a gente sabe que hoje tempo é dinheiro, né? A gente não pode perder tempo com qualquer coisa. E uma coisa que a gente sempre depara dentro dos nossos projetos são as mentes racionais, a razão, a mente lógica. Eu fiz, na minha faculdade foi na área de exatas, meu trabalho todo na minha carreira foi focado nessa área de gestão de projetos, gestão de processos, parte financeira, cálculos, e a gente tem a tendência de achar que esta é a coisa mais importante e que só isso dá resultado. Isso dá resultado? Dá resultado. Agora, a curto prazo, a médio prazo. Depois esse resultado começa a ser percebido como menor e hoje é um dado muito claro em todo o mercado de trabalho, se você for pensar no mercado de trabalho, que a inteligência emocional, ela vai ser responsável por 58% de tudo que se realiza, que foi o nosso primeiro slide. Então,
Hoje é muito mais percebido isso, mas normalmente a mente racional diz isso aqui é mimimi, eu não quero misturar as coisas, é assim, lidar com as pessoas secas, frio, dados, tal, isso se distanciar emocionalmente, não entender a outra pessoa. Então isso traz resultado sim, mas esse resultado é menor do que quando você se envolve emocionalmente, ou seja, você tem inteligência emocional para engajar, motivar, inspirar a outra pessoa, o resultado é muito maior, e esse resultado ele dura mais tempo e você consegue associar sucesso a bem-estar. Por isso que a gente coloca aqui qualidade de vida. O que você quer para você e o que você quer gerar para os outros, dentro e fora da sua casa. Então, esse é um aspecto que a gente foca, muito importante, e esse é o cerne do projeto. Fala, Rô. Uma coisa que eu acho que é muito legal também é que a gente começa a entender os porquês, né? Por que que eu estou fazendo desse formato, desse jeito? Por que que eu estou reagindo dessa forma? Eu começo a entender o porquê das ações das pessoas também. Por que que fulano está fazendo assim, né? Exatamente. Por que que ele não está me atendendo da forma como eu achei que fosse, né? Porque nós não somos iguais, né? E aí vai. Exatamente. Bom, agora para vocês que já estão dentro do projeto, vai ser uma informação a mais, mas para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, não conheciam o projeto, a gente vai explicar rapidamente aqui como ele funciona, e a gente também prometeu um presentinho no final, né? Então, como que funciona o Projeto Ser, né? Basicamente, a gente acredita na sua melhor versão, tá tudo aí dentro de você, é só você encontrar e usar. Essa é a base do nosso entendimento. O que é o projeto em si? Ele é dividido em 8 etapas. A primeira já concluiu, que foi essa aula que a gente teve agora. Depois tem 7 semanas de duração, 4 avaliações que são feitas, precisas, para a pessoa entender comportamentos de estresse, inteligência emocional social, positividade e sabotadores, para que ela consiga entender onde estão as crenças limitantes e trabalhar nesses aspectos com dados precisos. Depois nós desenvolvemos isso em forma de 47 aulas online, que ela pode acessar e trabalhar esses aspectos. A gente trabalha dentro de um processo que tem mais de 100 podcasts para atividades do dia a dia, então a pessoa tem um acompanhamento o tempo todo. Existem encontros semanais online, ao vivo, onde a gente vai conversar sobre as metas daquela semana, sobre as individualidades de cada um, e cada um vai trabalhar no seu projeto, no seu desenvolvimento único, individual, personalizado, mas dentro de uma linha que a gente discute semanalmente. A pessoa vai ter acesso a e-books, ferramentas, tutoriais em vídeo, de Meta Smarter, que a gente até distribuiu para quem nos pediu no WhatsApp, pode continuar pedindo que a gente manda, plano de ação, inteligência emocional, comportamentos e tríade do tempo. Então, todo esse pacote, todo esse projeto é o Projeto Ser, que a gente vai explicar aqui qual é o investimento financeiro. Lembrando que esse grupo que nós já temos fechado, que participa dessa aula, tem o Projeto Ser e mais um outro projeto complementar de mais 8 semanas, tá? Vamos falar só da primeira etapa aqui. Então, qual é o investimento? Quando era uma formação presencial, a gente tinha um investimento de R$ 2.900. Quando a gente modelou ele dentro da pandemia, fez parcerias com fornecedores de avaliação, desenvolvemos um projeto numa metodologia mais eficiente, a gente conseguiu reduzir as nossas horas, reduzir os nossos custos e aumentar a eficiência do projeto. E aí, mesmo assim, fornecer 50% de desconto. Então, hoje, o investimento para quem quer fazer o Projeto Ser é de R$ 1.450 para esse projeto, com tudo isso que a gente explicou até agora. E o presente, para quem está assistindo essa live, para quem teve problema com essa live também, a gente vai deixá-la mais tempo e vai expandir um pouquinho o presente devido aos problemas técnicos, né? Então, vamos improvisar aqui. Então, você precisa curtir o nosso último post do Instagram e marcar 2 pessoas. Os posts são relacionados ao Projeto Ser, ao desenvolvimento de inteligência emocional. Então, você vai lá, curte o post, passa para 2 pessoas, e aí você está habilitado a ter um desconto de mais 30% para participar da nossa primeira turma de 2022. Tá? Então, o investimento de 1.400 passa a ser simplesmente 990, que praticamente são os investimentos que a gente tem com as avaliações. Todo o resto que você vai estar desfrutando, horas de trabalho, reuniões, conteúdo, acompanhamento, podcast, vídeo, ele está vindo de uma forma praticamente gratuita para você. Então, um investimento muito baixo, que pode ser feito em 12 vezes no cartão. Você pode fazer até 12 vezes de 99. Então, fica bem simplesinho, né? Uma pizza caprichada por mês, você vai poder investir no seu desenvolvimento pessoal, no seu futuro, numa forma de destravar comportamentos, adquirir comportamentos que você quer adquirir, melhorar seus relacionamentos, melhorar sua capacidade de se desenvolver e ter sucesso na sua carreira, trabalhando esta base. Essa promoção aqui, a gente colocou 11 de janeiro até as 18 horas. Depois isso vai ser editado, muito provavelmente, pelo nosso pessoal. Aí a gente deve colocar 12 por mais um dia aqui,
Então, magicamente, esse vídeo deve mudar para 12, agora não vai mudar, mas na edição vai. E a gente dá um dia a mais para as pessoas que querem embarcar, colocar familiares, amigos, parentes, que quer desfrutar também desse tipo de desenvolvimento, para que a gente possa fazer, né? E as vagas, tem essa limitação de tempo, mas também tem uma limitação de vagas para a primeira turma de janeiro. Pode ser que você entre e vá ser colocado numa turma posterior, mas a gente não garante. A vaga na de janeiro é até terminar, a gente tem algumas vagas ainda. Pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, a gente passa aqui outras formas de você entrar em contato, então você pode direcionar seu celular no QR Code, você pode entrar direto no link ou usar o WhatsApp para entrar em contato com a gente para participar desse projeto. Bom, pessoal, então eu vou me despedir das pessoas no YouTube, eu não sei se quer falar alguma coisa, Rô. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, divulgando um trabalho que a gente elaborou com muito carinho, né, e que a ideia é que a gente possa ajudar muitas pessoas aí a se desenvolverem, né, e melhorarem como pessoa, né, terem a melhor versão aí que ser a puderem sua melhor ter. versão. Isso.